Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, continuando os nossos assuntos teológicos, estamos conversando sobre ministérios, uma igreja toda ministerial, toda partilhada, vivendo o projeto de Jesus. Então, nós já estamos no assunto 2, né? Porque nós temos na igreja ministérios, tem os ministérios ordenados, que é o padre e o diácono, os bispos, e nós temos também o ministério leigos e leigas, homens e mulheres que formam a maioria, prestam um serviço maravilhoso para o reino de Deus e para a igreja. E hoje nós vamos conversar no nosso assunto sobre Francisco, Jesus e as mulheres. E tem uma frase aqui muito interessante que diz assim: é chegada a hora da Igreja Católica assumir o seu lado feminino e abrir todos os seus ministérios às mulheres. Afinal, metade da humanidade é mulher e a outra metade é filho e filha de mulher. Então a igreja tem que prestar atenção, ficar atento nas mulheres, que é uma grande maioria na igreja que prestam um maravilhoso serviço para a igreja. Mas a igreja, por que ela não tem ainda ministras, ou presbíteras, sacerdotisas, diaconisas? Por quê? Foi uma resistência muito grande, porque sempre ela foi ministrada, né? Foi dirigida, né? Quem administra a igreja foram sempre homens. E o pessoal já acostumou. Parece que é tudo normal, mas não é. As mulheres sempre foi maioria na igreja, desde a época de Jesus. A gente vai ver isso aí hoje, né? Então o Papa Francisco está retomando. Ele até fez uma comissão lá no Vaticano agora para nomear cardeal, e pela primeira vez vai ter mulheres no conselho. Então precisa prestar atenção na hora das paróquias formar o seu conselho, né, o seu conselho pastoral, que a gente chama de CPP, né? Conselho de pastoral. Então, prestar atenção nas mulheres. Que as mulheres estão ali e fazem um serviço maravilhoso, um serviço muito bom. As mulheres estão evoluindo em todo o setor da sociedade, na política, na empresa, em todo o setor, na área de saúde, então nem se fala, 90% são mulheres, médicas, enfermeiras, todos os setores tem muitas mulheres, porque elas são capazes, mesma coisa do que os homens, ou lá se não for melhor. Então, a gente não pode esquecer também na igreja desse lado, né? Então está dizendo aqui, ó, as teologias cristãs, se não assumir o ponto da autocrítica, continua sendo reforço de desigualdades históricas e estruturais. Então, aqui está dizendo o seguinte, nesse primeiro parágrafo, que a igreja tem que olhar, fazer uma autocrítica. Todos nós, desde aqui, a igreja nunca mudou de cima para baixo. A igreja sempre mudou de baixo para cima. A gente sabe que até 150 anos atrás, a igreja ainda estava sobre o domínio dos impérios. Primeiro era o Império Romano, e o tempo passou, em 1500 o Brasil foi descoberto pelos portugueses, então a igreja ficou sendo comandada, vamos dizer assim, administrada pela coroa da portuguesa. Até que em 1861, até 1868, no Vaticano I, a igreja tomou a decisão. Está na hora da igreja assumir o seu próprio papel, não ficar debaixo das asas do império, no caso aqui, os portugueses. E a igreja, agora, o clero e o bispo vai ser romanizado. O que é isso? Vai agora trabalhar em comunhão com Roma, não é mais em comunhão com portugueses, que eram os que mandavam. Isso foi em 1870. Nós estamos em 2022, 152, 155 anos. Então a igreja ainda é nova. Pelo tempo, com 1500 anos,
na mão do Império, então é um pouco nova ainda. Então chegou agora a igreja sempre, já evoluiu bastante, viu, pessoal? Tem muitas mulheres ministras do matrimônio, ministra de Eucaristia tem bastante, ministra da palavra, ministra do batismo, nas pastorais, em todo lugar, pastoral da criança, então está muito bom demais isso aí. Mas nós precisamos ainda evoluir mais, né? E nunca esquecer de cada momento da nossa igreja, na teologia e tudo mais, nós lembrar das mulheres, né? Bom, a relação entre religião, política e que chama laicidade significa o quê? Quer dizer, a igreja, de um modo geral, né, nesse trabalho entre religião, porque tem muita gente dentro da igreja que tem uma fé política, que precisa também, para trabalhar lá na política, para o bem da humanidade. O outro tem o dom do canto, o outro tem o dom de servir as pessoas, a cesta básica. Todos são ministérios importantes. Por exemplo, o ministério que a gente vê lá, o ministério daquelas mulheres que cuida lá do altar, né? Que a gente chama de hostiária. Chega lá, tá tudo arrumadinho a igreja, tem lá a igreja limpinha, a comunhão lá no altar, a toalha tudo bonitinho. Alguém fez aquilo ali. E não parece, né? Então, esse ministério são muito importante. O ministério também que leva a cesta básica para os pobres, aqueles que precisam. E cada um na sua. O texto nosso hoje vai falar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 12, e vai até o final, né, que é 31, e depois capítulo 13, de 1 a 13, que é um dos maiores hinos do Novo Testamento, que Paulo vai falando sobre o amor. Grande importância da igreja são o amor, viver esse conjunto de amor. E aqui diz, estão e não, ou melhor, estão e não estão nas igrejas, são muito mais do que a sociedade civil. A motivação, a presença de pessoas que lutam por uma sociedade mais igualitária, vamos dizer assim. São os leigos e as leigas. Então nós não podemos esquecer que em todo o nosso trabalho, nas hermenêuticas, exegeses, tudo que a gente trabalha, a possibilidade de deixar de ser representante de padrões de modernidade ocidental, racional, iluminista, capitalista, heterossexual e branca. Porque sempre quando vai fazer alguma coisa, poxa, aquela pessoa já tem condição, parece que nem sabe ler direito, é bonita ou é feia, é branca. Essa é a sociedade. Então a sociedade ela é racista, ela é capitalista, ela é machista, tem um monte de coisa errada. Então, porque a igreja tem todo esse problema? A igreja é a hierarquia, a igreja é racista, a igreja é sexista, a igreja não presta atenção nas mulheres. Por quê que acontece tudo isso? Porque a igreja somos nós, e nós estamos na sociedade. E essa sociedade vai para dentro da igreja. Então, aqui no nosso curso de teologia, essa matéria é para a gente aprender que quando Jesus andava aqui na Terra, não era assim. Vamos prestar atenção aqui. Aqui fala aqui, ó, a gente falando de Francisco, Jesus e as mulheres, o Papa Francisco nomeou uma comissão, olha lá, para analisar se as mulheres devem ter acesso ao diaconato, como já ocorre com o homem solteiro ou casado. O diácono, que é o homem, né, ocupa na hierarquia um grau abaixo do sacerdote. Então, o que o diácono faz? Ele preside matrimônio, ele faz batizado,
mas não celebra missa. Agora, se nós olhar na Bíblia, lá já tinha diaconisa. É só vocês pegar lá a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, vai dizer que havia muitos pessoal que trabalhava na igreja. E dizia lá, que, olha, o Paulo fala assim, eu envio até vocês a Febe, a diaconisa da igreja de Cencreia. Ela ajudou muita gente e eu também. Quer dizer, aqui ele envia uma diaconisa e pede para o pessoal tratar muito bem ela na igreja, porque ela é muito importante e ela tem muita capacidade. É só ler lá, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, de 1 a 5, né? Então, o Papa Francisco, ele vai colocando o seu dedinho na ferida dessa estrutura da igreja que não gosta de mulheres na igreja. Ele vai perguntando, tem possibilidade ou não tem de começar com diaconisa? A diaconisa é o primeiro. Depois, quem sabe mais para frente, nós vamos ter presbíteras, mulheres também, porque as outras igrejas evangélicas, tudo já evoluiu. A igreja anglicana tem bispa, tem cardeal, tem presbítero é o que mais tem mulheres na igreja anglicana. Na igreja luterana tem pastora em vários níveis na igreja luterana. E a nossa igreja só tem, graças a Deus que evoluiu, porque nas grandes periferias da cidade grande tem as mulheres que fazem tudo isso que eu já falei, né? Faz casamento, faz batismo, leva a comunhão para os doentes, é um monte de trabalho maravilhoso, essa mulher já faz. Mas agora está precisando evoluir mais, entrar na hierarquia da igreja também, né? Outra coisa importante, que quando você olha lá o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, né, de 1 a 17, vai aparecer nesse capítulo que aponta uma árvore genealógica de Jesus, quer dizer, a origem de Jesus, ela vem, nós já estudamos isso aqui, mas só para relembrar, ela vem de 5 mulheres do Antigo Testamento, que Jesus é o Novo, que todas elas ficaram grávidas fora do casamento, e todas elas são estrangeiras. Moabita, né? São moabita, elas são de outras da região ali, né? Então, são as mulheres estrangeiras que vieram ali para entrar ali, né, no projeto de Jesus. Então, começa com a Tamar que está lá no capítulo 38 do livro do Gênesis, né? Ficou grávida do sogro, é uma história bonita, não vou entrar em detalhe aqui porque não dá tempo. Raabe, Josué 2, a prostituta de Jericó. Depois Ruth, que é a bisavó de Davi, né? Que ficou era viúva e para poder conseguir terra, pobreza lascada, ela se uniu ao Booz, que era dono das terras, ficou grávida dele, e ficando grávida dele ela podia ter um pedaço de terra. Depois nós temos a Betsabeia, né, que é a mãe de Salomão, a esposa de Davi, Davi mandou matar Urias para ficar com ela, toda essa história, essa tragédia história. E a Betsabeia, e depois da Betsabeia, que ela veio, foi seduzida por Davi, que matou Urias, que guerreava. E quem mais nessa história? Foi Maria, que encontrou-se grávida, solteira. Ah, mas o Jesus é filho de Deus, correto, nós sabemos tudo isso agora, mas na época o pessoal não sabia. Quer dizer, uma mulher apareceu grávida ali, santinha, participava do templo, mulher religiosa, nossa, ficou grávida. Nem José acreditou, é só você ler lá o capítulo 1, certo? Capítulo 1, lá a partir do versículo 18, 19, 20. José arrumou a mala, estou indo embora. Ela estava prometida para casar com José. Mas José ficou sabendo que ela estava grávida antes do casamento. Ele era o único que sabia que ele não era o pai. Mas o Espírito Santo avisou ele que era um projeto de Deus,
ia nascer o Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Olha que ministério bonito de José. Grande ministro, hein? Ele acreditou, assumiu mulher, como esposa, e assumiu Jesus, que ele era o pai de Jesus, mas ele não era. Ele teve a cara de pau de falar que ela era pai. Por quê? Para salvar Maria da morte. E criou Jesus com todo o coração. E diz lá no versículo 25 que ele era o pai. Mas ele não era. O pai era Deus, é o Espírito Santo. Então, todo esse projeto, pessoal, de Jesus, a mulherada está lá. Por que não pode estar na igreja hoje? Quando você olha lá em Lucas, capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz assim, que Jesus andava acompanhado por Madalena, por Joana, por Susana e muitas outras mulheres que seguiam Jesus. Então Jesus não estava sozinho. Você não era só homem? Ah, mas na Bíblia está lá que Jesus tinha 12 apóstolos. Tudo bem, eram 12 homens, mas e essa mulherada não aparece, não? Aí o pessoal só olha os apóstolos, né? Não. As mulheres são muito importantes na igreja. E vocês, mulheres, que estão aí acompanhando o curso de teologia de modo geral, vai lá, assume o seu ministro e fala, padre, eu quero fazer isso. E é um direito seu, é um direito meu, nós. Então, pessoal, depois Jesus vai para a casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro, as amigas de Jesus, e assim vai, pessoal. Isso é a Bíblia. Não tem nenhum lugar nos evangelhos que proíbe a mulher de ser padre. Vamos falar padre aqui no sentido masculino, mas presbítera, e nenhum lugar. Isso é coisa da hierarquia da Igreja Católica, que começou com o Império Romano e não deixou. Porque a primeira mulher a ser ordenada por Jesus foi mulheres. A primeira foi a samaritana, vocês estão lembrados? Jesus conversando com ela, João 4, lê lá para vocês verem. Ele fala assim, vai lá e avisa os seus irmãos que você encontrou comigo, quer dizer, Jesus. E ela foi lá correndo. Essa mulher, diz na Bíblia que ela tinha 5 maridos. E Jesus fala, você vai chamar o seu marido? Ela fala, não tenho marido. Aí Jesus fala assim, mas você já teve 5, olha, presta atenção no número, tive 5, o que você tem agora não é seu. E ela foi avisar que ela encontrou mais um marido, que agora é Jesus. É 7. Quer dizer, o número da perfeição. Depois a gente explicar a questão de marido para vocês aqui. Não tem nada a ver marido com prostituição aqui. Marido significa Baal. Eu vou falar em rápidas palavras. Baal quer dizer o Deus falso. Religiões falsas. Porque marido significa o Deus do poder. O Baal é o Deus do poder do dinheiro, o poder do acúmulo. Então, quer dizer, cada um tinha o seu Deus falso, então é Baal. Baal, traduzido para o português, significa marido. Quando ele fala que ela tinha 5 maridos, é 5 religião falsa. E o que você tem agora é falso também. Agora ela vai ter Jesus, que é o verdadeiro. Olha que bonito. Então, quer dizer, depois Jesus ordenou, depois da ressurreição, quando ele apareceu, para quem? Para a primeira pessoa que ele apareceu, foi para quem? Para Madalena. E a Madalena falou, vai lá na Galileia e avisa o Pedro e o discípulo que eu estou voltando para lá. E nós vamos começar tudo de novo. Olha que bonito. Então, essas duas mulheres foram a primeira a receber a ordem, o sacramento da ordem, porque o diácono e o padre recebem o sacramento da ordem. Outra coisa, hoje, felizmente, várias mulheres casadas e solteiras detém, inclusive, no Brasil, o título de doutora em teologia. Ó, doutora. Dá aula para os padres e dá aula para o seminarista e diácono sobre a questão teológica. Olha que bonito. Então, nós já tem um grande avanço na igreja sobre o doutorado da igreja. Quer dizer, o doutorado na mão tem o homem também, claro, mas tem muitas mulheres doutoras também. Quer dizer, depois do Vaticano II, a igreja abriu as portas. Eles estão evoluindo bastante, graças a Deus. Mas precisa melhorar mais. Então, por isso que o Papa colocou essa ideia agora. Francisco, Jesus
e as mulheres. E é um texto do Papa Francisco isso aqui que nós estamos lendo, que estamos refletindo, né? Outra coisa, a consequência, né, de tudo isso aqui é nós evoluir mais como igreja católica, como as igrejas evangélicas já estão evoluindo, as outras igrejas. E como a nossa hora aqui é muito corrida, então vamos pegar esse texto aqui que eu falei para vocês, né? Eu queria ler um pedacinho aqui da carta de São Paulo. Então começa no versículo 27, 1 Coríntios 27. Perdão, 1 Coríntios 12, 27. Agora deu certo, né? Jesus fala assim, ó, vocês são o corpo de Cristo. Cada um em seu lugar é membro e parte desse corpo. Quer dizer, os ministérios, homens e mulheres, é um corpo de Cristo dentro da igreja. Aí ele vai falar assim, ora, Deus assim dispôs na igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. E em terceiro lugar, os mestres. A seguir, vêm os dons de milagres, de curas, de ajuda ao necessitado, de administradores e de falar em línguas diferentes. Tá vendo? Todo mundo tem um dom de ser administrador, falar em línguas diferentes. Aí ele faz a pergunta aqui, todos são apóstolos? Não, então é a pergunta. Todos são profetas? Pergunta. Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em língua? Todos interpretam? Quer dizer, não, cada um tem o seu dom. Você tem o dom especial de cantar, ou tem o dom especial de trabalhar na política, ou tem o dom especial de distribuir donativo, administrar a igreja, cada um com o seu dom. Pedreiro, hostiária. Daí ele vai falar assim, olha, desejem os dons maiores. E agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Aí começa o capítulo 13, que vai falar, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos santos, se eu não tenho amor, sou como um sino ruidoso ou um símbolo estridente. E aí ele vai falando do amor. E ele fala assim, ó, lá no versículo 7, ó, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acabará. Olha que bonito. E ele vai falar assim, ó, o amor nunca acabará. Tudo vai passar, os profetas, as palavras e tudo, mas o amor não acaba. Quer dizer que o mal nunca vai vencer o bem. O bem é o amor. E ele termina assim, olha, versículo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, a maior delas é o amor. Amém. Então, vocês que estão aí do outro lado, acompanhando esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você não tem bastante contato aí, pessoal? Manda esse vídeo para todo mundo e pede para o pessoal se inscrever no nosso canal. Esse canal não é meu, é nosso, é da igreja, é da comunidade. E vocês vão receber, evangelizar é mandar a palavra, mas eu mandei para 10 e 1 viu, tá bom. Se você mandou para 20, 2 viu, tá bom. Você já está evangelizando. O próximo encontro nosso agora, nós vamos falar do ecumenismo. As igrejas se viver unidas uma com a outra. Então já estamos terminando por aqui, já deu a hora. E você lê esse texto aqui. Começa a primeira carta do Coríntios, capítulo 12, versículo 27, e entra pelo capítulo 13 até o versículo 13, que vai falar desse grande amor que Jesus tem por nós. É incompreensível. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Compartilhe o seu vídeo com bastante gente. Pede para se inscrever. Um abraço a todos.